Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Nixon Freitas, sou cientista de dados, professor e pesquisador na área de inteligência artificial. Há mais de 10 anos eu venho desenvolvendo produtos e dados utilizando inteligência artificial. Como professor, eu tenho formado diversos alunos que estão espalhados em todo o Brasil. Meu propósito aqui é te ensinar IA e te ajudar a crescer na carreira profissional, aumentar os seus ganhos e garantir sua sustentabilidade profissional nos próximos 10 anos. Neste vídeo, pessoal, eu vou explicar para você um pouco dos projetos que eu tenho trabalhado na minha carreira profissional. Se você não assistiu o vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card desse vídeo, eu mostrei um pouco para você a minha trajetória, quando iniciou desde 2011 na Faculdade de Ciência da Computação, passei por várias outras questões, mostrei minha formação para você e guardei esse vídeo aqui para falar um pouco dos projetos. Alguns projetos que eu tenho desenvolvido e tenho em meu portfólio. A ideia desse vídeo aqui é apresentar para você um pouco dos projetos que eu trabalhei, te motivar na sua carreira profissional, mostrar algumas aplicações para você que deseja implementar projetos no seu portfólio de trabalho. Se você trabalha em uma das áreas que eu vou falar aqui, talvez algum desses projetos que eu já tenho desenvolvido pode te ajudar aí, te dando uma ideia de um novo negócio ou de uma outra oportunidade de trabalho. Felizmente, durante a minha carreira, desde que eu iniciei ali na pesquisa em 2012, na área de inteligência artificial, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos. Eu estimo aqui, mais ou menos, que eu tenho trabalhado em pelo menos aí uns 30 diferentes projetos. Desses 30 projetos que eu tenho trabalhado, eu destaco aí algumas 10 áreas principais. A área da segurança pública, a área de assistentes virtuais e chatbots, a área de telecomunicação, a área de clima e tempo, energias renováveis, indústria 4.0, projetos da saúde na educação, projetos para o governo, projetos também no esporte. Essas grandes áreas, pessoal, existem diversas oportunidades em cada uma delas envolvendo inteligência artificial, envolvendo a área de ciência de dados. Vou mostrar para vocês alguns projetos que eu tenho participado, dando uma ideia geral qual era o objetivo do projeto, como foi a construção dele e quais foram as soluções que a gente utilizou. Para iniciar, vou começar com um projeto aqui que eu trabalhei na área da segurança pública. Em 2018, entrei no laboratório chamado Site Data Science Lab, onde eu comecei a iniciar minha pesquisa de doutorado e tive a oportunidade de trabalhar com diversos dados relacionados à segurança pública. Eu trabalhei coletando dados georreferenciados de roubo, de crimes violentos, e também tive a oportunidade de trabalhar utilizando dados de presidiários condenados em regime aberto ou semiaberto, que são portadores de tornozeleira eletrônica. Então, no geral, minha participação aí foi mais ou menos em 3 projetos. Nesse primeiro projeto, relacionado a dados de crime, dados de roubo, eu construí alguns algoritmos ali para detectar pontos de interesse relacionados a roubo, buscando quais são os padrões de crimes violentos que também existem na cidade de Fortaleza. Então foi um trabalho onde ali eu já vinha com a bagagem, alguma experiência ali na área de mineração de dados e ciência de dados e tive a oportunidade de construir alguns algoritmos importantes para detectar esses padrões. Ao mesmo tempo, trabalhei com dados que a gente chama de trajetória. Uma trajetória é um dado georreferenciado que ele muda ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu tenho um carro, você pode ter uma trajetória de um veículo durante um dia. Então, você vai ter várias sequências de pontos de latitude e longitude sobre a localização daquele veículo. Esse projeto de segurança pública, de trajetória, eu construí aí um algoritmo de redes neurais profundas com o objetivo de classificar o paradeiro desses tornozelados que vivem em regime semiaberto. Então, utilizei algoritmos de Deep Learning que fazem parte da minha pesquisa de doutorado e tive aí umas 3 publicações científicas relacionadas a esse trabalho. Outros trabalhos, saindo um pouco do Insight Lab, que eu também tenho desenvolvido na área de segurança pública, são trabalhos relacionados à construção de modelos para detectar padrões de fake news em notícias do WhatsApp. Nesse trabalho aí, a gente construiu uma abordagem para processar dados de texto e a partir desses dados de texto e comparando com outros links da internet, a gente detectava fake news em notícias de WhatsApp. Foi um projeto também que eu considero que colabora com a segurança pública, com essa questão da veracidade das informações que circulam na internet. Também na segurança pública tive a oportunidade de desenvolver diversos algoritmos para um sistema de um cliente na empresa na qual eu trabalho. Eu trabalhei desenvolvendo algoritmos para detecção de clonagem de placas de veículos. Então, existem ali sensores que captam imagens de veículos e esses registros vão para um banco de dados.
A partir dessa sequência de veículos, eu criei e desenvolvi algoritmos ali que buscam padrões para detectar comboio nesses veículos e clonagem de placas. Por fim, um outro trabalho que eu também trabalhei ali na área da segurança pública foi o trabalho de fraudes em cartão de crédito, onde a gente pegou o coletor de dados ali na internet, que são compostos por diversas variáveis, aplicou alguns algoritmos de normalização ali e criou modelos de machine learning para fazer previsão de fraudes em cartão de crédito. No total aí, mais ou menos uns 5 ou 6 projetos aí que eu tenho participado, tanto no mercado de trabalho como também na área acadêmica relacionada à segurança pública. Uma outra área que eu tenho trabalhado de projeto foi a área de telecomunicação. Eu tive a oportunidade de coletar dados aí de algumas operadoras do Brasil e para fazer previsão de venda de planos, né? Então existe uma rotatividade de clientes, né, relacionada a planos de telefone, e a minha ideia ali foi construir uma plataforma de série temporal, como fosse uma solução para o mercado, que tem o objetivo de fazer previsão de séries temporais. E a ideia dessa aplicação relacionada à telecomunicação era fazer a previsão de vendas de planos de telefone. Não saindo da área da telecomunicação, também trabalhei com modelos de inteligência artificial para fazer previsão de vendas de smartphones em um e-commerce. Então a ideia ali basicamente era a mesma. Eu tenho ali telefones que são vendidos em diversas lojas ao redor do Brasil e eu queria saber qual a demanda desse telefone ali no mês que vem. Qual a quantidade estimada para ser vendida? O objetivo desses projetos que estão relacionados à área de previsão de demanda, está relacionado à área de vendas e telecomunicação, seja smartphone ou venda de planos de telefone, o objetivo é ter uma previsibilidade da venda de planos ou a previsibilidade da venda de produtos. Essa informação é muito importante, né, para gerenciar o estoque ali, fazer uma previsibilidade do caixa, do financeiro e diversas outras aplicações dentro de um negócio. Nos últimos anos, né, trabalhando como cientista de dados, eu tive a oportunidade de desenvolver aplicações relacionadas a assistentes virtuais e chatbots. Então, basicamente, resumidamente, eu trabalhei em 4 diferentes projetos nessas áreas. O primeiro projeto foi um sistema, né, embarcado para tradução automática de texto. Então, a ideia é que a gente desenvolvesse um modelo de Deep Learning, né, utilizando arquiteturas modernas como Transformers, para fazer tradução de texto. Dado o texto numa língua inglesa, a ideia é que ele saia numa língua portuguesa ou vice-versa. Funciona como um Google Translate, só que a ideia desse sistema era que ela fosse embarcada dentro de um dispositivo móvel. Então existem algumas limitações quando você vai construir um modelo para essa natureza. Um outro projeto que eu tenho colaborado foi um projeto relacionado ao desenvolvimento de um grande modelo de linguagem, também chamado de LLMs, que vem do inglês Large Language Model. Então, trabalhei num projeto onde a gente coletava dados de diversas fontes e a gente fazia treinamento do LLM. Você pode assimilar esse projeto ao treinamento ou ao modelo do ChatGPT, que também é um grande modelo de linguagem, só que o ChatGPT está relacionado à ferramenta. Eu trabalhei desenvolvendo um modelo que poderia ser embarcado numa ferramenta como o ChatGPT, que tinha o objetivo ali de prever próximas palavras, responder textos, entre outras séries de atividades. O terceiro projeto que eu participei ali foi um projeto de reconhecimento de fala, né? Onde, dado um áudio como entrada, a ideia é que o output de um modelo de machine learning fosse um texto. Então, eu tive a oportunidade de colaborar ali num projeto de reconhecimento de fala, onde o objetivo também seria dar uma entrada de áudio e a gente ter uma saída de texto. Esses mesmos modelos que funcionam em alguns assistentes virtuais, como Alexa, entre outros assistentes que existem atualmente na sociedade. Por fim, um outro modelo que eu trabalhei foi num projeto que a gente desenvolveu modelos também, utilizando redes neurais, arquiteturas ali baseado na arquitetura Transformer, onde a gente trabalhou desenvolvendo modelos para fazer previsão de pontuação em texto. O ASR, que é esse projeto que a gente tem um áudio ali e cospe um texto no final, tem um output de um texto, esse texto do ASR ele não vem com pontuação. Então a gente desenvolve modelos de inteligência artificial, de Deep Learning, para colocar a pontuação em texto. Então, no geral, aí, nessa área de assistentes virtuais, de chatbot, eu participei aí de pelo menos uns 4 projetos nos últimos anos. Saindo um pouco de segurança pública, chatbots e assistentes virtuais, uma área que eu trabalhei bastante em alguns projetos foi na área de clima e tempo, na área de meteorologia no geral. Então, eu participei de pelo menos aí uns 4 projetos. O primeiro projeto foi o projeto onde eu desenvolvi modelos de classificação baseado em árvore de decisão para a classificação de imagens satélites. Esse foi um projeto que eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso lá em 2015,
mas me trouxe muita experiência aí para o mercado de trabalho, para atuar em outros projetos dessa natureza. O segundo projeto que eu destaco aqui foi um trabalho que eu fiz processamento digital de imagens de satélites para mensurar os índices de vegetação. Então a instituição na qual eu trabalhava, ela tinha o objetivo de monitorar os índices de vegetação do estado do Ceará. Então, para monitorar esses índices, eles necessitavam de mapas de índice de vegetação. Então, eu trabalhei nesse projeto onde eu gerava esses mapas. Terceiro projeto, eu apliquei técnicas de machine learning para detecção e monitoramento de nuvens, utilizando imagens de satélite. A movimentação das nuvens de imagens de satélite é muito importante para mensurar tanto o clima como o tempo, entre outras aplicações relacionadas à meteorologia. Por fim, na área de clima e tempo, trabalhei fazendo previsões de variáveis meteorológicas, como, por exemplo, radiação solar, temperatura, previsão de dados de sensores. Por fim, trabalhei também fazendo mineração de dados de imagens para suportar a previsão meteorológica. Então, fazia monitoramento e previsão de corpos ali de água, utilizando imagens de satélites. Saindo um pouco da área de clima e tempo, na área de meteorologia como um todo, fiz alguns projetos na área de energia renovável. Destaco 2 projetos principais. O primeiro projeto, eu monitorava variáveis meteorológicas extraídas de usinas eólicas para fazer uma previsão de energia. Então, o objetivo desse projeto era eu mensurar a quantidade de velocidade do vento e a quantidade ali, o acumulado, relacionado à direção dessa velocidade do vento. O objetivo disso era mensurar a saída de uma turbina eólica. Então, se eu conseguir mensurar a velocidade do vento, através de uma equação eu consigo estimar mais ou menos ali quanto de energia eólica eu poderia gerar dado uma turbina. Então, eu desenvolvi diversos modelos de previsão, redes neurais, algoritmos de regressão, entre outras séries de abordagem para processamento desse dado. E esse foi o meu trabalho de mestrado, que foi publicado também em um livro. Um outro trabalho que eu trabalhei na área de energias renováveis foi um trabalho semelhante, só que nesse caso eu comecei a monitorar variáveis meteorológicas relacionadas à radiação solar. Então, o objetivo era medir, mensurar a radiação solar e detectar ali como um todo quais são as regiões e áreas potenciais para sistemas fotovoltaicos. Na área da indústria 4.0, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes projetos. Um projeto está relacionado a um sistema de iluminação pública. Então, eu trabalhei desenvolvendo uma plataforma de dados para gerenciar a iluminação pública. O objetivo desse projeto era reduzir os custos operacionais e reduzir o esforço manual na geração de relatórios. Então, a gente, nesse projeto, desenvolveu sistemas em cloud, utilizando os serviços da AWS, onde a gente fez todo um pipeline de dados, desde o surgimento do dado, que são de dispositivos de IoT, até o dashboard. Então, eu fiz toda a migração dos dados desses dispositivos para a cloud. Em seguida, na cloud, a gente fez todo um pipeline de pré-processamento, de geração de KPI, transformação de dados, e a gente utilizou um dashboard ali no ambiente da AWS para gerar relatórios ali para o cliente. Esse projeto ele foi um sucesso. A gente conseguiu reduzir os esforços na geração de relatórios e acelerar a tomada de decisão, apresentando uma informação ali mais instantânea, de uma forma bem mais rápida. Um outro projeto que eu tive a oportunidade de participar foi um sistema para mensurar a eficiência energética de uma indústria. Então, nesse projeto eu participei com o objetivo ali de ajudar ao time, a otimizar o consumo de gás de uma indústria. Essa indústria é química, então a gente tem uma série de variáveis que a modificação dessas variáveis está relacionada ao consumo de gás. Então, a ideia principal desse projeto era reduzir os custos relacionados ao consumo de gás. Então, para isso, a gente desenvolveu uma plataforma que permite mensurar o impacto das variáveis ali, dessas equações, relacionadas ao consumo de gás. Então, esses aí foram os 2 principais projetos que eu trabalhei aí, considerando a indústria 4.0. Na área da educação, eu trabalhei em 2 projetos principais. Um primeiro projeto está relacionado a um sistema de apoio à decisão para monitoramento da performance escolar de alunos do ensino médio. Então, nesse primeiro projeto, a gente coletou dados públicos aí relacionados a provas que existem na internet de alunos do ensino médio. E esses dados são de diferentes regiões. E a partir desses dados, a gente começou a cruzar informações para buscar padrões do que é que aumenta a performance escolar dos alunos do ensino médio. Então, a gente desenvolveu esse sistema, até publicou um trabalho relacionado a ele,
Esse foi um sistema onde a gente teve a oportunidade de buscar e coletar diversos insights ali relacionados à performance escolar. E um outro trabalho que a gente trabalhou, também relacionado à educação, também relacionado à performance, foi desenvolver uma abordagem para mineração de dados educacionais. O objetivo dessa abordagem é a gente detectar quais são os melhores métodos para processamento desses tipos de dados, quais são as principais abordagens que a gente precisa fazer até levar os KPIs ali, ou os indicadores de performance necessários para a gente mensurar também a performance escolar. Na área da saúde, trabalhei acho que em 3 projetos principais. Um primeiro projeto relacionado à ciência de dados no combate do Covid. Nesse projeto a gente fez uma mineração de dados relacionados ao Covid, diversas bases de dados internacionais. A ideia desse projeto era fazer uma previsão da curva do Covid, utilizando algumas variáveis. Então a gente criou alguns modelos ali preditivos para mensurar a curva de Covid, né? E também buscou cruzar algumas variáveis para a gente detectar possíveis padrões geográficos de dados utilizando as bases de dados internacionais e nacionais. O segundo projeto da saúde que eu trabalhei foi a construção do sistema especialista para a detecção de diagnóstico precoce. A ideia desse projeto, existe um médico que ele tem um conjunto de regras que ele faz ali durante uma consulta com o paciente. A partir desse conjunto de questões, o médico ele dá um pré-diagnóstico precoce de diabetes, sem necessidade de fazer um exame. Para otimizar o tempo do médico, a gente começou a construir uma base de conhecimento a partir de um conjunto de perguntas e probabilidades para detectar se essa pessoa tem um potencial ou uma grande probabilidade de ter não diabetes. Por fim, um projeto que eu trabalhei na saúde também foi desenvolver um sistema de gestão hospitalar. Nesse projeto, eu atuei como desenvolvedor, fazendo codificação, construção de telas relacionada ali à gestão de pacientes. Então, todo o hospital, o sistema do hospital, ele estava sendo trocado e eu atuei ali como desenvolvedor. Então, foi um dos projetos que eu trabalhei aí. O último que eu vou falar aqui para vocês é relacionado à saúde. Relacionado ao governo, né, a área do governo como um todo, trabalhei numa proposta de projeto aí relacionada à detecção de anomalias em licitações públicas, né? Existe uma lei que rege ali as licitações públicas e a gente começou a construir um conjunto de regras e um sistema para detectar anomalias. Então a gente coleta dados públicos relacionados a licitações, aplica esse conjunto de regras ali relacionado a dados e a gente consegue buscar diversas anomalias relacionadas à licitação. Além disso, a gente começou a buscar padrões, implementando algoritmos ali baseado em regras de associação, onde a gente tinha o objetivo de detectar quais são os itens em comuns que existem em licitações fraudulentas. Então foi um trabalho bem interessante que também foi publicado num evento no Brasil. A última área que eu venho trabalhando aqui, desenvolvendo pesquisa, estou no pontapé inicial, iniciando novos trabalhos nessa área, na área dos esportes. Eu tenho trabalhado com dados de mobilidade de jogadores, com o objetivo de fazer análise tática e medir a performance de jogadores de futebol em jogos de futebol. A minha ideia é utilizar dados georreferenciados de GPS a partir de um time de futebol para detectar possíveis padrões de jogos. Esse trabalho que eu estou desenvolvendo é um trabalho final da minha tese de doutorado, mas é um trabalho que eu estou começando a desenvolver nesse momento. Mas na área dos esportes, não diferente das outras áreas, existe uma série de oportunidades aí que estão disponíveis para você atuar. Então, pessoal, passei para você aí um resumo geral de alguns projetos que eu tenho participado. No geral, participei de mais ou menos aí uns 30 projetos, foi um resumo. Se você quiser, se você achou interessante algum desses projetos, quiser algum detalhe, escreve aqui no comentário qual projeto você achou mais interessante desse que eu tenho participado, que tipo de projeto você tem atuado aí, qual a área que você atua, também escreve no comentário para a gente se conhecer melhor e eu conseguir colaborar aí, seja com o seu crescimento profissional, seja garantindo a sua sustentabilidade na carreira. Se você chegou até aqui, se esse conteúdo foi relevante para você, clique em gostei para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante na plataforma e ele entregar a mais pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal e fique ligado e não perca os próximos vídeos. Valeu, tamo junto e é só o começo.